Oi, pessoal. Aqui é a professora Roberta, mais uma aula de biologia e o assunto de hoje, quimiossíntese. Então, vamos lá. Quimiossíntese, ele é um processo em que a energia utilizada na formação de compostos orgânicos, eles provêm da oxidação de substâncias inorgânicas e não da energia luminosa. Então, você vai lembrar, na aula passada a gente estava estudando o quê? Fotossíntese. As plantas são seres vivos autotróficos, também tem algas, né? Tem outros seres, mas são organismos autotróficos que dependem da luz para sobreviver, para produzir sua molécula orgânica aí, né? A glicose necessita da energia luminosa. Agora, existem seres autotróficos que não têm energia luminosa à disposição. E aí? A energia vem da onde? Então, vem da oxidação de substâncias inorgânicas, independente da luz, certo? Quem faz isso? São seres vivos procariotos, certo? São as bactérias. E aí, os seres que fazem esse tipo de processo, nós chamamos de quimiosintetizantes, ou ainda chamamos de quimiolito-autotróficos, tá bom? Nesse processo, o que vai acontecer? A síntese de carboidratos, certo? Glicose, o carboidrato que ele vai produzir como fonte de alimento, ocorre a partir de CO2 e de água, certo? E as bactérias obtêm a energia por oxidação de substâncias inorgânicas, como, por exemplo, gás sulfídrico, carbonato de ferro e amônia, tá? E aí a gente consegue agora dividir essas bactérias em grupos, de acordo com a substância inorgânica que ela utiliza. Então, nós temos as chamadas sulfobactérias, são bactérias que oxidam compostos de enxofre. Depois nós temos ferrobactérias, e aí o nome você já sabe, né? Oxidam compostos de ferro. E por fim, tem um terceiro grupo, as nitrobactérias, que vão oxidar compostos de nitrogênio. Eu vou falar sobre elas, tá? Grupo por grupo, mas antes falar do processo geral, como que ocorre essa quimiossíntese. Então, duas etapas, tá bom? A primeira etapa consiste, então, na oxidação da substância inorgânica. Lembra que essa substância inorgânica é a substância que vai ser fonte de energia. Lembra, não tem mais a energia da luz do sol, precisa de energia para essa reação. Então, uma fórmula geral, certo? Independente aí, é uma substância inorgânica, lembra que pode ser o derivado aí do enxofre, do ferro, né? Do nitrogênio, mais o oxigênio. Vai ocorrer o quê? A reação química vai gerar o quê? Uma substância inorgânica oxidada e a energia. Que energia é essa? ATP, certo? O organismo consegue produzir essa energia. E agora, uma vez obtida essa energia necessária, as bactérias vão passar para a segunda fase. E na segunda fase ocorre a síntese de carboidrato. Então, utilizando a energia, produzem a matéria orgânica a partir da água e do gás carbônico. Então, aqui, ó, gás carbônico e água, mais aquela energia gerada na primeira etapa, vai produzir carboidrato e vai produzir o oxigênio. Então, muitas bactérias quimiosintetizantes estão no solo, certo? Então, no solo não tem como a luz, né, penetrar ali, precisa ter uma alternativa, certo? Profundezas do oceano, tá? Principalmente aí, ó, nas fontes termais submarinas. Tem que ter alternativas e a quimiossíntese é a solução, ok? Vamos falar agora grupo por grupo. Então, as ferrobactérias. As ferrobactérias utilizam, então, a energia proveniente da oxidação de compostos de ferro para sintetizar matéria orgânica, certo? Primeira etapa, nós vamos ter aí, olha, a oxidação do ferro, certo? Levando à formação dessa energia. Ela consegue produzir a energia, certo? Aí, ó, uma vez produzido, então, esse óxido férrico, outros, né, micro-organismos estão ali presentes e vão fazer essa transformação, né, de óxido férrico a hidróxido ferroso. E aí, a
quimiobactéria, né? Essa bactéria que tem essa capacidade de fazer essa quimiossíntese, ela vai pegar água, certo? Mais esse produto que ela gerou na reação lá em cima e vai produzir a sua energia, certo? Aqui nós temos as bactérias mais utilizadas aí nesse processo de quimiossíntese. São as bactérias conhecidas aí Thiobacillus ferrooxidans e a Leptospirillum ferrooxidans. Só uma questão, uma curiosidade assim para vocês, né? De repente você pode ficar se perguntando, né, tá? É útil, esse processo de quimiossíntese é útil para o ser vivo? Com certeza. É útil porque é a maneira que ele consegue o seu próprio alimento na ausência da energia solar. Então, ele oxida matéria inorgânica, nesse caso, o ferro, e produz seu próprio alimento. Beleza? Mas e agora? Tem alguma aplicação para o ser humano? A gente consegue se aproveitar de alguma maneira disso? E a resposta é sim, tá? Essas bactérias muito estudadas, elas estão sendo usadas na indústria de processamento mineral, principalmente, tá? Na obtenção de ouro. Por quê? Porque esse processo vai fazer a separação dos minerais ali e vai conseguir extrair o ouro mais facilmente. Tá? Então, são estudos que já tem tempo que elas estão sendo utilizadas, tá? Sempre em busca de uma melhor linhagem, né? Que faz isso mais eficientemente, mas a indústria aí de processamento mineral já identificou esses seres como excelentes, né? Para auxiliá-los aí na obtenção, principalmente do ouro. Outros minérios também são obtidos com a ajuda delas, né? Mas com destaque ao ouro, ok? Próximo grupo de bactérias que realizam quimiossíntese, nós temos as conhecidas por nitrobactérias. Essas nitrobactérias, elas também são conhecidas como bactérias nitrificantes, tá? E elas utilizam a energia química proveniente aí da oxidação de íons amônio ou de íons nitrito para sintetizar a sua matéria orgânica. As mais conhecidas, tá? Nós vamos ter aí as bactérias do gênero Nitrosomonas e do gênero Nitrobacter. E elas estão livres no solo. E elas são muito estudadas quando nós falamos lá do ciclo do nitrogênio. São elas que são capazes de trazer, né, o nitrogênio dissolvido no ar para a cadeia alimentar. Porque as plantas necessitam do nitrogênio, os animais precisam do nitrogênio, mas não conseguem retirar esse nitrogênio do ar. É necessária a participação dessas bactérias, importantíssimas, senão a vida nem seria possível também, né? Então vamos falar primeiro da nitrosomonas. A nitrosomonas, ela vai primeiro converter, certo? Esse nitrogênio em amônia, certo? Então, essa amônia agora vai ficar livre no solo. E essa amônia, ela vai ser oxidada a nitrito, certo? Então, a nitrosomona, esse primeiro gênero bacteriano aí, que vai fazer essa transformação, né? Oxidar essa amônia, transformando ela em nitrito. Só que lembra que as reações são sempre em duas etapas, né? Então, essa é a primeira, com a intenção do quê? Com a intenção dessa bactéria conseguir energia, certo? Conseguiu a energia? Conseguiu. Olha ali. O que ela vai fazer agora? Ela vai pegar essa energia para entrar na reação, né, da redução do dióxido de carbono, fazendo glicose, que agora é o composto orgânico que ela precisava para sobreviver, certo? E agora, a nitrosomonas, ela gerou um resíduo que é o nitrato, certo? Ela gerou lá em cima, ela gerou nitrito, certo? Pegou a amônia e gerou como produto nitrito, além da água, do íon H+. Agora, vai entrar em ação a outra, né, o outro gênero de bactéria, que é o nitrobacter. O que ele vai fazer? Ele vai pegar esse nitrito, certo? E vai gerar nitrato e vai produzir a energia necessária para a segunda etapa da reação, certo? De novo, vai pegar gás carbônico, vai pegar água e vai produzir a glicose, que é fonte do seu alimento, ok? E aí, o que vai acontecer com esse
nitrato. Plantas podem absorver, e aí entra na cadeia alimentar. Amônia transformada em nitrito, depois em nitrato, mas sempre com a participação dessas bactérias. Importantíssimas, então, no ciclo do nitrogênio. E agora, a gente segue para o último grupo, que são onde estão, né, as sulfobactérias, e elas utilizam energia proveniente da oxidação de sulfeto de hidrogênio, certo? Que é um composto aí à base de enxofre, que ao ser degradada, libera enxofre livre no meio. Esse tipo de quimiossíntese é importantíssimo, tá? E realizado ali pelas bactérias quimiosintetizantes nos ambientes de fontes termais submarinas. As bactérias e as arqueobactérias, né, essas arqueas que metabolizam o enxofre, elas estabelecem o que a gente chama de simbiose com outros organismos, e aí temos alguns anelídeos poliquetas, que estão ali naquela região, e possibilita o crescimento e o desenvolvimento. É uma troca de favores entre eles, né? Então, a degradação do sulfeto de hidrogênio vai gerar energia suficiente para que essas sulfobactérias possam produzir a glicose, certo? Que vai servir de alimento tanto para ela quanto para alimentar esses poliquetos que estão ali associados nessa relação, tá bom? E aqui uma equação resumida desse processo, onde glicose é produzida abundantemente, certo? Só que é liberado um resíduo, né? Esse enxofre é liberado aí nesse ambiente, tá bom? E é isso, os 3 tipos de bactérias que realizam quimiossíntese e as etapas, né? Lembra que são sempre 2 etapas. Primeiro precisa oxidar a matéria inorgânica, obter energia, para depois produzir o seu próprio alimento, ok? Sempre um carboidrato, né? Então, até a próxima, pessoal.